Eu gosto assim, gente, quando tá todo mundo animado, a gente vai pro intervalo, fala do jogo, que mais tarde tem jogo, todo mundo fazendo as apostas. Sabe aquele clima? A gente ainda tá vivendo esse clima de Copa do Mundo. Então é mais tarde. Agora a gente vai viver o clima, sabe do quê? Do conteúdo, da saúde, porque ela tá comigo mais uma vez, ela é nutricionista. Estou falando de Amanda Figueiredo. Bem-vinda! Especializada nessa saúde da mulher, né? Que você tem cada vez mais colocado. A Amanda assina algumas colunas, eu sempre leio seus textos. E adoro, viu? E adoro. Obrigada, Carol. Prazer Vamos estar lá. aqui. Hoje o tema é um boom da internet, que a gente vai falar de fibras, e ganhou um nome que é o Fiber Maxing. Eu sempre falo ao contrário. E é um boom, eu achei até interessante, porque a gente sabe que dentro da nutrição, e pensando em rede social e tal, a gente tem aí momentos de booms de coisas. De modinhas, né? De dá modinhas. pra falar assim, né? E aí até as fibras entraram no meio, Amanda. Mas a gente tem que entender, então, que pode ser perigoso, assim, as pessoas estão utilizando acima do normal? Exatamente, né? Para explicar para o pessoal de casa, o que é o Fiber Max? Então, a gente vinha de um momento muito proteína. Uhum. Tudo era proteína, tem proteína na água, tem Verdade. proteína no achocolatado da criança, é influenciadora dando whey na mamadeira. Então, acho que é uma tendência, a gente ficou um pouco olhando muito para a proteína e, lógico, né? Todos os macro e micronutrientes são importantes na nossa alimentação. E como você sempre diz aqui, né? A gente precisa ter uma alimentação muito balanceada. Então, acho que essa tendência, né, modinha do Fiber Maxing, que quer dizer o quê? O máximo de fibras possível. Veio como do outro lado do pêndulo para as proteínas. Tá. Mas, como toda modinha, a gente precisa tomar muito cuidado. Do mesmo jeito que a gente não pode viver só de proteína, a gente não pode viver só de fibras. Só que tem muita trend, principalmente no TikTok, mostrando pessoas que se alimentam do café da manhã ao jantar agora só com fibras. Gente, que loucura. Então a gente vai para esse outro lado. Exatamente. Já tem muitos alimentos. A indústria também dá uma aproveitada, então lança alimentos mais enriquecidos com fibras. Né? Só que aí o pessoal vai para um outro lado. E aí é legal, eu acho super legal quando aparecem essas trends, porque a gente pode esclarecer pro pessoal de casa muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, até pra gente, pra iniciar o nosso assunto, as fibras são fundamentais. Exatamente. E a gente precisa de fibra. Agora, a gente precisa de fibra em todas as refeições, assim como vocês dizem que a gente precisa da proteína em todas elas? Na verdade, a gente precisa de todos os macronutrientes, fibras, né, carboidratos, gorduras boas e proteínas, porque o nosso prato precisa ser muito equilibrado. Né? Para explicar para o pessoal de casa, o que são as fibras? É como se ela fosse a parede vegetal dos alimentos. Certo. Né? A gente encontra ela nos frutas, legumes, verduras, nos grãos, nas sementes, é onde a gente encontra as fibras. E elas são muito importantes para a nossa saúde, porque junto com a proteína, ajuda a regular o açúcar no sangue. Para a gente não ter o que chama de pico de insulina, glicemia alta. Ela também é protetora do nosso coração, principalmente na saúde da mulher depois dos 40, porque a gente tem essa baixa de estrogênio, então o nosso coração fica mais suscetível a sofrer doenças. E ela tem uma proteção, então. Exatamente. E ela é a melhor amiga do nosso intestino. É ela que vai alimentar as nossas boas bactérias boas, né? Que é o que a gente fala bastante. O nosso intestino é muito dependente da quantidade de fibras que a gente come e da quantidade de água que a gente toma. Então, por isso que elas são tão importantes. Agora, o excesso de fibras pode ter algum prejuízo para a saúde? Pode sim. Qualquer coisa em excesso, né? Água em excesso dá prejuízo na saúde. Então, quando a gente come muitas fibras, primeiro, quando a gente come muito de um alimento, a gente não está comendo tanto dos outros. Isso é verdade. Então, a nossa alimentação, ela fica pobre em nutrientes. Né? As fibras, elas estão presentes geralmente nos alimentos vegetais. E nem sempre os alimentos vegetais têm ferro, tem cálcio, tem todos esses outros nutrientes que a gente precisa. Entendi. O excesso de fibras também dá efeito rebote. Você come muitas fibras, ele prende o seu intestino. Tá, isso mesmo bebendo água. Exatamente. E o nosso intestino, o fato da gente ir ao banheiro é só uma das coisas que o nosso intestino faz. O nosso intestino faz muita coisa pela nossa saúde. Até a questão hormonal, né? Exatamente, metabolização. De mandar um recado ali até de absorção. Imagina o intestino não funciona, ele não absorve os nutrientes. Não adianta ter a dieta mais linda, maravilhosa, tomar suplemento e o intestino não tá funcionando.
Então, por isso tem que tomar muito cuidado com essas modinhas de agora só vou comer fibras, agora só vou comer proteínas. Vamos voltar, né, para o equilíbrio. Pro prato. A gente vai falar de alguns alimentos, até pra gente entender que a gente tem dois tipos, né? Solúveis e insolúveis, pra você nos explicar. Mas me parece, quando a gente fala que as pessoas estão comendo um pouquinho a mais, estão consumindo um pouquinho a mais, é com a questão da indústria. Ou seja, as fibras prontas, aquelas que a gente compra ou na farmácia ou numa loja de produtos naturais, e, enfim, que a gente pode jogar na alimentação. Normalmente essas fibras, elas são indicadas ou quando elas seriam indicadas? Excelente pergunta. O ideal é que a gente consuma as fibras vindo de alimentos. Tá. Porque quando eu como um alimento como um brócolis que a gente tem aqui, eu tô comendo fibra, eu tô comendo ferro, eu tô comendo vitamina B12, eu tô comendo vitamina C, eu tô comendo vários outros nutrientes. Perfeito. Quando a gente vai e compra uma fibra pronta, é a fibra pela fibra, né? Entendi. Em alguns casos, pessoas que têm constipação crônica, pós-operatório, tem várias indicações que sim, a gente pode entrar com as fibras sempre com uma cerejinha do bolo, complementando uma alimentação saudável. Tá. E as fibras, elas começaram a ganhar essa força porque elas realmente são conhecidas por nos dar saciedade. Tá. Quando eu tenho uma alimentação mais rica em fibras, eu como menos porque eu fico saciada mais rápido. E aí, emagrecimento, né? Logo pensando em emagrecimento. Exatamente. Tá, entendi. Então, as pessoas acharam, quanto mais fibras, mais saciada eu vou ficar, então eu vou conseguir passar muito tempo sem comer. Entendi. Né? Então, tem até algumas fibras, até o psyllium que a gente trouxe aqui. Ah, tá aqui. Que ele foi vendido, né, como se ele fosse ali a canetinha emagrecedora natural. É verdade, eu já ouvi isso. Porque ele realmente, ele traz muita saciedade, então as pessoas começaram a achar, se eu consumir muito psyllium, será que eu vou ter o mesmo efeito da caneta emagrecedora? E foi aí que começou a modinha. Exatamente. Ah, e agora que eu tô ligando o Lé com CRE, faz todo sentido. Sim. Agora, se a gente tá vivendo uma era, né, de análogos de GLP-1 e ainda o alto consumo das fibras, o que acontece? Vira uma bola no Exatamente. intestino, Quando as pessoas elas usam essas canetas emagrecedoras, o intestino já tende a funcionar um pouco mais lento, porque retarda tudo. Retarda, né, a digestão, o tempo que o alimento passa ali no nosso estômago, o tempo que ele vai passar pelo intestino. Então, a pessoa ela já não está indo ao banheiro. Aí ela começa a consumir muitas fibras, ela vai ficar ainda mais constipada. E às vezes, né, a gente consegue resolver com um medicamento, às vezes é caso mesmo de ir para o hospital fazer essa lavagem. Exatamente. Porque trava tudo. Exatamente. E a gente não foi feito para ficar muito tempo sem ir ao banheiro, né? Dá para dizer o que é o saudável? É todo dia? Ir ao banheiro todo dia? Então, na verdade, vai depender muito de cada organismo. O ideal é ir todos os dias e também você ir ao banheiro e sentir que teve um esvaziamento. Entendi. Não ser uma coisa difícil, não ser uma coisa... Ser natural ir ao banheiro. Tem gente que um dia sim, um dia não funciona bem. Perfeito. Mais que 2 dias aí já não tá muito certo. E é claro, né, também prestar atenção como é que tá ali, né? Exatamente. As fezes, etc. Vamos lá, tem perguntinhas do público daqui a pouquinho, mas antes, vamos citar, então, o grupo de alimentos. Como é que a gente entende? Por que a gente precisa ter tanto solúveis quanto insolúveis? E até em casa, pra gente, né, pra você de casa, saber o que é uma, o que é outra aqui no nosso cardápio do dia. Elas são complementares porque as fibras solúveis são aquelas que, no nosso estômago, em contato com a água, elas formam um gel e aí elas nos dão mais saciedade. Perfeito. Né? E as fibras insolúveis são aquelas que elas vão agir exatamente no nosso trato intestinal. Então, quando a gente combina fibra solúvel com insolúvel, por exemplo, solúvel, feijão. Uma refeição que tem feijão e tem couve-flor ou brócolis, que é insolúvel, a gente fica mais saciado e a gente faz o nosso intestino funcionar melhor. Então, por isso que a gente tem que fazer essa combinação de fibras solúveis e insolúveis. É a soma delas. Exatamente, cada uma agindo numa frente e as duas sendo muito benéficas para a saúde. Então, até pra gente saber um pouquinho de cabeça, quando a gente fala dos legumes, das frutas, a gente tá falando das insolúveis. Insolúveis. Então, por exemplo, né, o brócolis, principalmente a casca dos alimentos. Então, comer a maçã com casca, a pera com casca. Tá. As nuts, que a gente fala também, né, as oleaginosas, também entram nas insolúveis. Certo. E as fibras solúveis são
As sementes, então, chia, linhaça, muita gente usa essas sementes para dar mais volume, para dar mais Que elas saciedade. fazem aquela, né, uma goma. Exatamente, você hidrata. E aquilo é muito parecido com o que se forma dentro do estômago, que vai dar esse volume. Todos os grãos, então aqui tem feijão, grão de bico, a ervilha também, a lentilha, o farelo de aveia. Eu ia te perguntar da aveia, que é um clássico, Exatamente. né? Só que a aveia, ela tem algumas apresentações. Então, farelo, farinha. Qual que é a melhor? A melhor, pra a gente pensar no nosso, né, tanto no nosso índice glicêmico como na saúde do nosso intestino, é o farelo de aveia. Tá. Porque o farelo, ele é menos processado. Ah, então o farelo, gente. Exatamente. E pensando em índice glicêmico, em carga glicêmica, elas são parecidas? São parecidas, são parecidas. E aí, se você junta, por exemplo, uma fruta com um farelo de aveia, também você faz essa combinação, né? De ter o intestino funcionando melhor e aproveitar muito a casca dos alimentos. Alguns alimentos, a maioria das fibras está na casca. Que legal. E aí a gente pode jogar a aveia numa maçãzinha. Exato, num kiwi. É uma combinação super legal. Uma chia. Tem gente que gosta no mamão, no abacate. Exato. E eu falo, experimenta. Tem paciente que fala, eu não vou jogar chia. Eu falo, gente, nem tem gosto. Não é verdade, não nenhum. A pastinha ali é gergelim, né? Isso. A gente consegue a mesma pastinha. Consegue também. Quando a gente fala de fibras, Amanda, as fibras, elas entram no grupo de carboidratos? Elas entram num grupo de carboidratos, mas elas são um subgrupo. Tá. Né? A gente não conta as fibras, por exemplo, na dieta low carb é diferente o jeito que a gente conta o carboidrato das fibras. É diferente a quantidade de brócolis que você pode comer numa refeição, é diferente da quantidade de arroz. Perfeito. Arroz também tem fibras? Tem. Muito menos. Muito menos, entendi. Entendeu? O arroz integral tem um pouco mais. Tem um pouco mais. Quinoa tem um pouco Quinoa mais. tem mais, porque aí já vai ficando mais perto de grãos. Mas, por exemplo, a gente tem fibras no macarrãozinho? Tem, mas é muito pouco se a gente comparar a uma maçã, que tem muito menos calorias. Então, não é assim, não dá pra entrar assim no mesmo bolo. A gente tem que avaliar as fibras um pouquinho diferente. Agora, como a gente faz uma contagem de fibras no nosso dia? Como a gente tem noção, então, que a gente está consumindo de forma adequada, sempre tomando água, né, gente? Pra gente já deixar a aguinha aqui do lado, porque se tiver fibra em todas as refeições e não beber água adequadamente, travou. Não adianta. Eu costumo falar por porção. É muito difícil, às vezes, você falar pra pessoa, você tem que comer 22 gramas de fibras. Eu não sei o que é isso, né? Então, a gente distribui por porção. Então, café da manhã, ter porção de fibras, não é muito difícil. Você vai comer um ovo mexido, se você colocar nesse ovo mexido ali uma rúcula que sobrou da salada da noite passada e um tomatinho, você já colocou uma fibra. É verdade. Né? Então, sempre ter porções. Na hora do almoço, ter de 2 a 3 porções de fibras, né? Então, ali, o dia que você comeu, né, uma abóbora e um brócolis, você já garantiu a sua quantidade de fibras, né? Uma fruta de sobremesa. Certo. Né? Fibras também, escolher. Você vai tomar um iogurte, pica uma fruta dentro. Uma fruta com casca. Com casca. Já é outra porção e mais de 2 a 3 porções no jantar. Maravilhoso. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Agora, se a gente não conseguir bater com a questão da alimentação, a gente pode, sim, utilizar aqueles, né, que a gente abre ali o pozinho e a gente joga tem na as salada. fibras naturais também, por exemplo, o psyllium, como eu estava falando, né? Ele é uma fibra natural, né? Ele não é uma fibra artificial, a gente compra em casas naturais. E também não tem muito gosto. Então, às vezes, aquele dia que a alimentação não vai estar tão, né, com tantas fibras, aquele dia que você fez uma sopinha ali, não tinha tantos legumes, você pode jogar uma colher de psyllium e aí você já enriquece essa sopa. Olha que ideia boa. Sem nem dar não tem um super gosto que você fala, eu não gosto. E ele dá uma cremosidade também, Ele né? dá cremosidade. A Gabi tá só de olho. E dá bastante saciedade. Então a gente pode jogar no creme. Pode jogar no creme. Hoje a gente vai ter um creme aí temos um creme, gente, de couve-flor com alho. Então aí a gente já vai ter a couve-flor, joga uma colher de psyllium. Acabou, garantido. Não é difícil, são coisas pequenas que a gente muda, né? Picar um tomate no ovo mexido, colocar um psyllium num caldo. Não são coisas que dão um super trabalho, mas que já vão fazer bastante diferença. E para as crianças, Amanda, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade hoje nessa... vamos pensar assim numa diversidade quando a gente fala do cardápio das crianças. É difícil fazer com que as crianças comam todos os grupos alimentares, principalmente esses, então, que têm as insolúveis, como você comentou, que são os dos legumes. Né? Então, se a criança não come a couve-flor, não come brócolis, não come chuchu, não come abóbora, não come beterraba, não come cenoura,
É difícil. É difícil. É difícil. E tem muitas crianças que as mães reclamam de constipação. Exatamente, isso que me veio à cabeça, que E a gente tem aí, que fazer até massagem. Exatamente. Nessas horas, eu acho que a mãe tem que dar ali aquele truque. Então, eu sempre falo, vai fazer um franguinho desfiado, já bota uma ervilha junto. Tá, Vai fazer um arroz, faz com uma cenoura. com uma cenoura. Exatamente. Vai fazer uma carne de panela, já põe batata, põe cenoura, põe abóbora. Eu acho que quando a gente dá essa, né, misturada, a gente consegue apresentar para a criança o alimento combinado e depois a gente apresenta esse alimento, né, individual, para a criança se acostumar. E quanto menor a criança é apresentada para o alimento, né, desde lá da introdução alimentar, mais fácil vai ser essa criança aceitar esses dúvida. alimentos. Mas é um desafio. É né? desafiador, É um a gente desafio. sabe. Agora, tenho mais uma questão. A forma como a gente prepara o alimento também vai nos dar mais ou menos fibras, né? Enfim, vai manter, porque a gente fala que o alimento perde muitas vitaminas se a gente cozinhar. Sim. Fica na água e tal. E a questão das fibras? Principalmente se a gente for coar. Tá. É por isso que eu sempre falo, né? Coma a fruta e não beba o suco. Quando Tá. você bebe o suco, geralmente vai embora toda a fibra. Sim. E aí você tá tomando ali só a frutose, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma couve que a gente consegue fazer ela no vapor, ela vai conservar também mais as fibras, Certo. né? A gente faz, por exemplo, um creme, uma sopa, se a gente coar, a gente também perde as fibras. Então, principalmente quando a gente tira ali o bagaço, que a gente Também. chama, é quando a gente mais perde, e com a cocção também. Então, quanto menos contato tiver com cocção, mais vai manter a Mais quantidade fibra. de fibras. Então, assim como as vitaminas, as fibras também a gente Exatamente. precisa pensar na forma Exatamente. do preparo, né? É. Tem uma perguntinha aqui é um Instagram que chama Beleza Saudável. Um Ó, beijo. gostei. Que tipo de fibras ajuda a melhorar a constipação aumentada por certos medicamentos? Ótima Interessante. pergunta. Por medicamentos também. Tá. As fibras insolúveis, que são as que vão agir no intestino. Tá. Né? E dependendo do medicamento, por exemplo, tem medicamentos que ele tem como efeito colateral essa constipação, que já é esperado. Certo. Porque ela mexe muito com o nosso intestino. Né? Alguns tipos de antibióticos, por exemplo. É verdade. E dependendo do alimento, não tem tanto que a gente possa fazer, mas caprichar muito nesse consumo de fibras. Então, vai comer um alimento, deixa a casca, vai fazer uma abóbora, deixa a casca, tomar muita água, né? E também é importante, nem sempre a gente consegue prever, mas se a gente já sabe que a gente vai ter que tomar esse tipo de medicamento, começar essa preocupação com as fibras antes. Às Tá. vezes, né, ficou doente de um dia para outro. Às vezes, se já é uma cirurgia, já começa esse preparo aí com as fibras de prestar um pouco mais atenção antes para minimizar um pouco os efeitos do medicamento. Então, nesse caso, são as insolúveis. Exatamente, as melhores. frutas, né? As frutas, Principalmente as legumes. cascas. Exatamente. Maravilhoso. Só uma última perguntinha do Vamos Gu. Querido, um beijo pra você. O Gu que cuida do nosso fã-clube, ele diz: consumir apenas um tipo de fibra é suficiente para o bom funcionamento do nosso intestino? Não, na verdade, o ideal é combinar, porque cada uma vai atuar numa frente. Tá. Né? Quando a gente não tem tanta saciedade, porque a gente come menos fibra solúvel, geralmente aí a gente vai comer mais alimentos, né? A gente vai ter menos saciedade e aí o nosso corpo pode entrar numa inflamação e isso comprometer o funcionamento do intestino. Perfeito. Entendi, né? entendi. Quando a gente fala de seres humanos, nós somos muito integrados, não dá pra gente abrir uma caixinha e fechar. Né? Então, às vezes eu tô comendo a fibra que ela é insolúvel, que ela é boa pro meu intestino, mas eu não tô ficando saciada, então eu tô me alimentando mais, comendo mais calorias, e aí meu corpo tá ficando mais inflamado e essa inflamação prejudica o meu intestino. Entendi. Nossa, é muita coisa, É né? muita coisa. Mas eu acho que aqui fez todo sentido. E a gente tá falando mais uma vez de comida de verdade. Com certeza. Sempre Sempre. priorizar. Vamos tentar Que é comer as comida fibras mesmo. da comida e, se precisar, pontualmente, a gente entra ali com um suplemento. Tá certo. É ela, nossa nutricionista especializada, então, em saúde da mulher, Amanda Figueiredo. Vai lá no Instagram para você seguir. Vou deixar na tela para vocês. Ela faz vários vídeos cheios de informação. @NutriAmandaFig. @NutriAmandaFig é o seu Instagram. Manda mensagem para ela. E aí, gente, claro que você volta. E numa próxima a gente fala dos probióticos, a gente fala de Com todas as... certeza. É. Tem muito assunto. Tem aí pra gente muito falar. assunto. E se tem cara que cozinha?
Olha, tem que Você conversar volta que um o meu dia. marido cozinha melhor que eu. Não, lá em casa também é assim, mas um dia você vem e faz alguma coisa pra Com gente certeza. juntar com esse Vamos conhecimento todo, tá? Com certeza. Obrigada, minha combinado. querida. Obrigada. Sempre linda, obrigada, Obrigada. mesmo. Até a próxima. E a medalhinha, tá usando? Super! Que legal, adoro. coincidência boa, Ai, né? manda um Eu beijo fiquei pra ela, feliz. nossa Um amiga beijo em pra comum. Vivi. Beijo, Coincidência Vivi. ótima da vida. Enfim, é coisa ligada à fé. Eu falo Com quando tem fé certeza. no meio, tudo maravilhoso. Obrigada, minha Beijo, querida. querida.